Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalehim, querido. Quero que Deus possa abençoar a todos, querido. Desejo ao vosso coração todas as bênçãos da parte do Senhor Jesus. Hoje, Evangelho Genuíno, Professor Gesso, com mais um estudo da Palavra do Senhor. Mateus capítulo 12, verso 43 ao 45, nos diz assim a Palavra do Senhor. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra, então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outro 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim, presta atenção, assim, disse Jesus, acontecerá também a esta geração. Pronome demonstrativo que condiciona a narrativa, a geração que Jesus vivia. Esta, dedinho para baixo, esta geração. Guarde isso na sua mente. Deixe seu like, deixe seu curtir ou descurtir para o YouTube, é a mesma coisa. Querido, muitas pessoas utilizam esse versículo para elaborar uma doutrina de demônios. Pastores e alguns líderes dizem que quando alguém é liberto de um demônio na igreja e se afasta, retornam mais 7 espíritos para possuir aquela pessoa. Será que nessa passagem Jesus está falando de demônios que possessam pessoas? Ou será que Jesus está falando de um espírito imundo comportamental que torna uma pessoa impura? Porque o seu espírito torna-se impuro. O que você acha? Será que era disso que Jesus estava falando? De demônios? Ou Jesus está usando uma alegoria para alertar sua geração de que haveria de acontecer com eles se não se arrependesse? Jesus termina dizendo que isto aconteceria àquela geração má, esta geração má, a geração de Jesus. Mateus 12 e 45 diz assim: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá, presta atenção, você que estudou, foi para a escola, aprendeu português, aprendeu os pronomes, e você sabe que o pronome demonstrativo este ou esta está apontando para a geração contemporânea de Jesus. O que interpretar além disso é balela e é coisa de pessoas que não interpretam as escrituras com o cérebro, mas com o estômago. Não interpretam as escrituras com os 2 olhos, mas interpretam a escritura com suas próprias cobiças, suas próprias tendenciosidades mentirosas e enganosas para te levar a acreditar naquilo que não é verdade. Jesus estava falando, querido, sobre a condição universal de espíritos ou apenas fazendo uma analogia ao que aconteceria àquela geração? O texto é claro, esta geração. Pronome demonstrativo este, apontando a geração de Jesus. Isso é fato. Mas no mesmo contexto, segundo Marcos, é Jesus que é acusado de ter um espírito impuro. Porque se nós compararmos Mateus e Marcos, Mateus 12, 31 diz: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens.
Marcos capítulo 3, versículo 29 a 30 diz: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. Jesus tinha um espírito imundo? Jesus era possesso de demônio? Claro que não. Mas as pessoas achavam que aquilo que Jesus ensinava e pregava estava desconectado da lei. E tudo que era desconectado da lei tornava o espírito do homem impuro, contaminado com coisas que não são de acordo com a lei de Deus. E no contexto de Mateus, Jesus está utilizando, preste atenção, no contexto de Mateus, Jesus está utilizando de analogia para se referir ao julgamento daquela geração. Nos contextos, Yeshua está falando de forma alegórica do que aconteceria àquela geração no seu iminente juízo. Esse é o contexto. Inclusive, a alegoria 7 espíritos imundos, que tornaria aquela geração pior do que ela já era. Seja seus espíritos seriam contaminados ainda mais com os pecados contaminadores. Mateus 12, versículo 40 a 42 diz, preste atenção, pois Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração. Preste atenção, essas analogias que Jesus está falando está conciliado à geração dele, e a condenarão, porque se arrependeram não se arrependeram, né? Porque se arrependesse com a pregação de Jonas, eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo contra quem? Esta geração. E condenar, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior que Salomão. Jesus, ele usa 3 alegorias e todas ligadas à geração que se vivia. Não tem nada a ver conosco nos dias de hoje. É tudo para a geração daqueles dias. Se eu estiver errado, eu tenho que voltar para a escola e aprender o português de novo. Ou me tornar um pastor tendencioso que não respeita o que está escrito e insere no texto aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que vai ficar de acordo com o meu pensamento, minha doutrina e minha crença. Aí fica muito fácil, né? Fica muito fácil. Aí nós fomos fazer algumas perguntinhas. Jesus ficou morto e ressuscitou naquela geração? Sim, se cumpriu. Os ninivitas ressurgiram naquela geração? Não, eles já tinham morrido. A rainha do sul de Sabá se levantou naquela geração? Não, ela já tinha morrido. Então, se todas essas referências eram metáforas, por que a última seria literal? Se Jesus vem trazendo metáfora, traz uma metáfora, traz outra metáfora e traz outra metáfora. Por que eu, para saciar o meu desejo, a minha crença, a minha ideologia, eu pego uma dessas alegorias, literalizo e transformo em espíritos imundos como demônios para saciar uma doutrina de demonologia? Isso é assassinato exegético. Isso não se pode fazer. É desonestidade para com as pessoas, para inserir a minha vontade, o meu desejo e defender a minha crença e não o que Jesus está ensinando. E ainda diz, porque a última tem que estar falando de possessão demoníaca? Te pergunto, a última alegoria tem que estar falando de possessão demoníaca de forma literal? Não, gente. Vamos acordar, né? Vamos acordar. Vamos lá. Espíritos imundos. Vamos ver sua origem, que veio do helenismo? Você sabe de onde que veio a origem de Daimon? Essa origem desses seres metafísicos, desse demônio?
veio do judaísmo ou veio do helenismo? O judaísmo do Segundo Templo recebeu influência de outras culturas, seja ela zoroastriana, enoquiana, grega. E começam a surgir, nesses períodos, literaturas apocalípticas que misturam conceitos gregos e judaicos. E aí que começa a surgir a ideia de daimon no judaísmo helênico. Isso é depois do século V. A primeira obra importante, antes de Cristo, a primeira obra importante a influenciar essa ideia é o livro dos Vigilantes, de Enoque, que é o embrião do nascimento da satanologia, da personalidade de Satanás. Por isso que esse judaísmo é chamado às vezes de judaísmo enoquiano. O mito dos anjos, nos livros dos Vigilantes, aparece em vários textos judaicos do Segundo Templo, em especial na literatura apocalíptica, como de Jubileu, Testemunho dos 12 Patriarcas, Olax Sibelinos, Documento de Damasco, Livro dos Gigantes, Segunda Baruque, Segunda Enoque. Essas citações diretas mostram como essa tradição foi relevante para os cenários religiosos judaicos e, consequentemente, cristãos. A obra que é aprofundada ou profundamente influenciada pelo mito dos Vigilantes e considerada a primeira depois de 1 Enoque, capítulo 12 ao 16, na lista da recepção de 1 Enoque, capítulo 6 até o versículo 11, e Jubileus, que são do segundo século. São do segundo século. Aí é que nasce essa ideologia grego e até mesmo, querido, por influência platônica, de daimons, de espíritos, de demônios. Mas no pré-exílio, quem era contaminado era um espírito que está dentro de nós, é o nosso espírito, que quando transgredia a lei se tornava impuro, se tornava um espírito impuro, mas o espírito era da pessoa e não um ser externo à pessoa. Dá para você entender? Vamos lá. Espíritos impuros ou demônios eram associados às pessoas, queridos, que eram possuídas por demônios, que lhe causavam males ou enfermidades, porque se contaminaram de alguma forma. Era um contraste com pessoas puras que tinham o Espírito Santo. Então, quem transgredia a lei, o seu espírito era impuro, em contraste com as pessoas que guardavam a lei, que tinham o Espírito Santo, um espírito puro, um espírito limpo, um caráter limpo, uma moral limpa, uma mente limpa. O judaísmo, bem antes do Segundo Templo, tinha várias leis acerca de contaminações, principalmente em Levíticos. Então, uma pessoa, por exemplo, que se contaminasse, era possuída por um espírito imundo. Se uma pessoa tocasse no morto, tinha que se purificar, senão ficava imundo. Se uma pessoa fizesse relação com sua mulher no período menstruacional, tinha que se purificar porque estava com o espírito imundo. Por isso que em Levítico capítulo 11, versículo 10 e 11 diz: mas todo o que não tem barbatanas, nem escama nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todos os seres viventes que há nas águas, estes serão para vós abominação. Se-vos-ão, pois, por abominação na sua carne, não comerás e abominareis o seu cadáver. Ou seja, se a pessoa comesse um peixe que não era de acordo com a lei, ele contaminava o seu espírito, a sua estrutura existencial. E não, querido, um espírito externo que possessava a pessoa. Dá para você entender? Então, se uma pessoa se contaminasse, ela já não teria mais o Espírito Santo, mas teria um espírito imundo, porque se contaminou com algo que contaminava a sua estrutura espiritual. O próprio termo grego espírito imundo, pneuma akartatos, ou akartarton, pneuma, significa um espírito imundo, misturado, contaminando. Lembrando que na concepção semita, espírito não é uma entidade à parte, mas um espírito da própria pessoa. Ou seja, um espírito impuro é aquele que se contamina com comportamentos contrários à Torá
ou seja impuros por causa dos comportamentos imundos desconectados da pureza comportamental. Tudo está no comportamento, que vai tornar o seu espírito, vai tornar a sua existência impura. Então, por isso, pessoas com enfermidade eram associadas a pessoas com espírito imundo, espírito impuro, porque se contaminavam, pecaram em seu percurso de vida. Então, eram consideradas pessoas impuras, pessoas que tinham um espírito impuro, porque no decorrer da sua vida, no decorrer da sua existência, no decorrer da sua vida diante de Deus, se tornavam impuras por quebrar princípios divinos. Simples de entender. O endemoniado gadareno, por exemplo, ainda que seja uma alegoria, ele retrata, ele traz o reflexo dessa ideia de contaminação que tornava o espírito impuro. Por quê? Em Marcos 5, capítulo 2, versículo 2 ao 5 diz: E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o que tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias ou podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. Ninguém podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Querido, andar no cemitério para um judeu era completamente, querido, um ato de atitudes impuras, que iriam tornar o seu espírito imundo. E é isso que é a retratação quando fala de um espírito imundo. E quando Jesus está falando de espírito imundo, que nós vamos ver mais na frente, ele está falando daquela geração que iam tornar-se comportalmente pessoas impuras e que teriam o seu devido juízo. E que o seu estado, por não reconhecer a pregação de Jesus, por não aceitar o reino de Jesus, o seu último estado será pior do que ele já estava. Porque isso aconteceria, e nós vamos ver, dentro daquela geração que Jesus vivia. Então, quando Marcos utiliza essa expressão, era para mostrar a condição da pessoa, que seu espírito estava impuro. O espírito da pessoa, por transgredir a lei de Deus, se tornava impuro. E no caso da alegoria de Jesus, ele estava falando provavelmente, ou com certeza, do mesmo. O espírito imundo ali, no contexto, eram as práticas pagãs ou não prescritas por Deus que haviam em Israel naquela época. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 9, Jesus diz assim: Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazes muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Eles se preocupavam tanto com as tradições, com as cerimônias de lavar as mãos, de lavar os jarros, e colocavam isso acima dos mandamentos de Deus. E o que torna um homem puro é a transgressão da lei. Porque a transgressão da lei é o pecado. Então Jesus estava querendo dizer que eles, por negarem o seu reino, o seu estado será pior. E ele usou, querido, uma alegoria de espíritos imundos. Porque o espírito deles se tornariam imundos. E ele usa 7 espíritos para mostrar o estado da pessoa. E não de uma entidade externa. Isso não existe no judaísmo. Só no judaísmo helênico, contaminado, desprovido, desorientado, que vem do zoroatrismo, vem do enoquinismo e vem dos gregos, queridos, que misturaram tudo. Como é bom a gente estudar, né? Como é bom estudar! Então, para concluir,
no contexto, Jesus está exaltando ou exalta, dando a entender que seu trabalho é o de purificar aquela geração. Jesus veio para purificar aquela geração, pela lavagem da água, pela palavra. Mas eles não quiseram. E aquelas pessoas, por não aceitar o trabalho de Jesus, ou Jesus sofrer fortes oposição, ele disse que viria 7 espíritos piores do que ele já estava. Isto é, mais contaminações pagãs sobre Israel por ter rejeitado o seu desejo de purificá-los com as verdades que ele assim ensinava. E nós vemos que no ano 70, o templo caiu. Em 133, os judeus foram despertos e vários povos diferentes se apossaram de Israel e introduziram suas práticas pagãs por todo o território de Israel e Jerusalém. Olha a mesquita dos muçulmanos aí. Olha aí. É isso que Jesus quis dizer. Vocês não querem aceitar minha pregação? Vocês não querem aceitar? Vocês não querem ser purificados? Eu vou dizer para vocês que vocês vão ficar piores. Se vocês não aceitar, 7 espíritos virão. Vocês ficarão, o estado de vocês ficar pior quando o juízo vier sobre vocês. Basicamente isso. Porque eu não posso pegar 3 alegorias e simplesmente pelo meu bel prazer interpretativo transformar uma alegoria em algo literal. Se há alegoria, a primeira é alegoria, a segunda é alegoria, a terceira tem que ser alegoria. Literalizar é ser desonesto e ser um homicida, exegeticamente falando. Ou seja, um assassino da verdadeira e justa e honesta exegese bíblica. Que Deus abençoe a todos. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim.